Em um tempo não tão distante, antes da era dos antibióticos, uma simples infecção podia significar uma sentença de morte. Ferimentos leves, tosses persistentes ou partos mal assistidos frequentemente levavam à sepse e ao fim da vida. A medicina, apesar de seus avanços, ainda se mostrava impotente diante da força invisível das bactérias. Hospitais cheios, antibióticos inexistentes. Milhares morriam por doenças que hoje podem ser curadas com um comprimido. Era um mundo onde a vida era frágil e o acaso, ou a sorte, desempenhava um papel cruel no destino de milhões. Mas em 1928, em um laboratório modesto no St. Mary's Hospital, em Londres, algo extraordinário aconteceu. Um experimento aparentemente arruinado revelou uma descoberta acidental, mas revolucionária. O nome por trás desse momento histórico? Alexander Fleming. Fleming não era um cientista chamativo. Era discreto, metódico, quase invisível entre os grandes nomes da ciência britânica. Mas possuía uma qualidade rara, um olhar atento, sensível aos detalhes que muitos ignoravam. Foi essa atenção ao aparentemente banal que o levou a identificar o poder oculto de um simples mofo. O que ele descobriu não foi apenas uma substância, foi um divisor de águas. A penicilina, um fungo com propriedades antibióticas naturais, seria a chave para abrir as portas da medicina moderna. Pela primeira vez, a humanidade teria uma arma eficaz contra infecções mortais. Fleming não buscava fama, mas seu nome ecoaria pelo mundo. Embora outros cientistas fossem essenciais para o desenvolvimento e a produção da penicilina, ele seria lembrado como o homem que enxergou a salvação onde outros viam apenas um erro de laboratório. Este vídeo não é apenas sobre uma descoberta científica. É sobre persistência, humildade, visão e, sobretudo, humanidade. É a história de um homem que, ao não ignorar o acaso, ajudou a escrever um novo capítulo na história da medicina. Prepare-se para conhecer Alexander Fleming, o médico escocês que mudou o mundo a partir de um prato de cultura esquecido. Sua vida, marcada pela simplicidade e genialidade, nos lembra que as maiores revoluções podem começar nos menores detalhes. Alexander Fleming nasceu em 6 de agosto de 1881, em uma fazenda chamada Lochfield, perto da pequena vila de Darville, na Escócia. Era o 7º de 8 filhos de uma família modesta. Seu pai, Hugh Fleming, era um fazendeiro já idoso quando Alexander nasceu, e sua mãe, Grace, era uma mulher forte e prática, dedicada à casa e à educação dos filhos. A vida no campo era dura e simples. Desde cedo, Alexander aprendeu o valor do silêncio, da observação e do trabalho paciente. Rodeado pela natureza, desenvolveu um senso apurado de curiosidade. O mundo das plantas, dos animais e das pequenas transformações naturais o fascinava. Na escola primária local, Fleming mostrou-se um aluno aplicado, embora calado. Não era do tipo que se destacava com discursos ou gestos grandiosos, mas sua mente era ativa e analítica. Os professores viam nele um jovem com grande potencial, mas sem pressa alguma de se exibir. Após a morte de seu pai, quando Fleming tinha apenas 7 anos, a família enfrentou dificuldades financeiras ainda maiores. Apesar disso, sua mãe insistiu que os filhos tivessem educação formal. Essa persistência foi crucial para o futuro do jovem Alexander. Aos 13 anos, mudou-se para Londres, onde foi morar com um irmão mais velho. Trabalhou como balconista numa empresa de transportes e, mais tarde, se destacou nos estudos no Royal Polytechnic Institution. Foi lá que seu talento para a ciência começou a ganhar forma. Mas não foi a ciência que primeiro o atraiu profissionalmente. Por influência do irmão médico, Fleming decidiu ingressar na London School of Medicine no St. Mary's Hospital. Inicialmente, sua escolha foi mais prática do que vocacional. Havia uma bolsa disponível para estudantes de medicina e ele precisava trabalhar para viver. No entanto, o ambiente clínico logo despertou seu verdadeiro interesse. Ao lado dos estudos médicos, mergulhou na bacteriologia, um campo ainda jovem,
cheio de possibilidades. Sua atenção aos detalhes e disciplina o tornaram um aluno exemplar e um pesquisador promissor. Na juventude, Fleming não parecia destinado à fama. Era calmo, de poucas palavras e sem qualquer traço de vaidade. Mas dentro dele havia uma mente preparada para ver o invisível. Alguém pronto para fazer história, mesmo que ainda não soubesse disso. Depois de concluir seus estudos em medicina com distinção, Alexander Fleming ingressou como pesquisador no laboratório de inoculação do St. Mary's Hospital. Lá, teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Almroth Wright, um dos pioneiros na pesquisa sobre imunização e resistência bacteriana, uma figura decisiva na formação científica de Fleming. Wright era um cientista excêntrico, cheio de ideias ousadas, que acreditava profundamente na imunidade natural do corpo. Ele incentivava a observação rigorosa e a experimentação constante, valores que Fleming absorveu e levaria consigo ao longo de toda a carreira. No laboratório, Fleming não buscava reconhecimento nem seguia os modismos científicos da época. Seu estilo era metódico, quase obsessivo, e ele preferia trabalhar em silêncio, dedicando horas a experimentos minuciosos. Era o tipo de cientista que deixava o resultado falar por si. Sua primeira grande contribuição veio com a descoberta da enzima lisozima em 1922. Ao analisar uma amostra de muco humano contaminada, percebeu que ela destruía bactérias de maneira natural. Foi uma descoberta importante. Pela primeira vez, provava-se que o corpo humano possuía uma substância antibacteriana eficaz. Apesar da relevância científica, a descoberta da lisozima teve pouco impacto na época. Muitos colegas a consideraram apenas uma curiosidade biológica. E Fleming, como de costume, não fez alarde. Mas esse episódio mostrava algo essencial. Sua atenção a fenômenos que outros ignoravam. Ele acreditava que as maiores descobertas vinham de perguntas simples. Por que algumas pessoas adoecem mais que outras? Como o corpo reage aos micro-organismos invasores? E o mais importante, como poderíamos usar essas reações naturais a nosso favor? Enquanto isso, a ciência médica do início do século XX ainda tateava no escuro diante das infecções. Os tratamentos eram muitas vezes agressivos, ineficazes ou até perigosos. Fleming sabia que algo mais seguro e eficiente precisava ser encontrado, e continuava buscando em seu laboratório pistas que pudessem apontar uma nova direção. Foi essa curiosidade persistente, alimentada por anos de prática silenciosa, que preparou Fleming para o momento decisivo de sua vida. Um momento que, como tantas de suas descobertas, viria não por causa de um plano mirabolante, mas por acaso, observado com olhos treinados. Era o final de setembro de 1928. Alexander Fleming havia acabado de voltar de férias e, como de costume, dirigiu-se ao seu laboratório no St. Mary's Hospital. Sobre a bancada repousavam várias placas de cultura de estafilococos que ele havia deixado antes de sair. A maioria estava coberta por colônias bacterianas, mas uma delas chamava a atenção. Nessa placa específica, havia algo incomum, um pequeno círculo limpo, onde nenhuma bactéria havia crescido. No centro, um bolor esverdeado se espalhava silenciosamente. A maioria dos cientistas descartaria aquilo como contaminação. Fleming, no entanto, parou, olhou com atenção e começou a investigar. O fungo foi identificado como Penicillium notatum. Mais do que isso, a substância que ele produzia parecia inibir o crescimento de bactérias perigosas. Era algo extraordinário. Um organismo microscópico combatendo outro, uma arma natural contra infecções. Fleming deu a essa substância o nome de penicilina. Passou os meses seguintes testando sua ação contra diversos tipos de bactérias, inclusive as mais resistentes. Os resultados eram promissores. A penicilina parecia atacar seletivamente os micro-organismos nocivos, sem prejudicar as células humanas. Apesar da importância da descoberta,
havia um problema. A penicilina era instável, difícil de isolar e de produzir em grande quantidade. Fleming, que não era químico, não tinha os recursos nem o conhecimento técnico para resolver essa questão. Ainda assim, publicou seus achados em 1929, em um artigo científico modesto que passou quase despercebido. Durante os anos seguintes, a penicilina ficou adormecida nos arquivos da ciência. Fleming seguiu com suas pesquisas, mas nunca abandonou a crença de que havia encontrado algo de valor inestimável. Seus colegas, porém, viam aquilo como uma promessa vaga, interessante, mas pouco prática. Foi apenas na década de 1940, quando os cientistas Howard Florey e Ernst Boris Chain, na Universidade de Oxford, retomaram os estudos de Fleming, que a verdadeira revolução começou. Eles conseguiram purificar e produzir a penicilina em larga escala, transformando aquela observação acidental em um medicamento real. Mas o crédito da descoberta, o momento de olhar além da sujeira do laboratório e perceber ali um milagre científico, pertencia a Fleming. Sem sua curiosidade, paciência e atenção aos detalhes, o mofo na placa teria sido apenas isso. Mofo. Em suas mãos, tornou-se a maior descoberta médica do século XX. Apesar da importância evidente da penicilina, a descoberta de Fleming foi inicialmente recebida com pouco entusiasmo. A substância era instável, difícil de purificar e praticamente impossível de produzir em grandes quantidades com os recursos da época. Era como encontrar ouro em pó, mas sem uma forma de minerá-lo. Fleming tentou, com seus meios limitados, extrair e estabilizar a penicilina, mas os métodos químicos estavam além de sua formação e de sua estrutura de laboratório. Ele chegou a testá-la em alguns casos clínicos, com resultados promissores, mas não conseguiu ir além de pequenas aplicações experimentais. A comunidade científica, com exceção de alguns poucos atentos, não deu o devido valor à descoberta. Sem alarde e sem resultados clínicos robustos, a penicilina quase caiu no esquecimento. Foram necessários mais de 10 anos até que alguém retomasse sua pesquisa com seriedade. Esse renascimento veio com Howard Florey e Ernst Boris Chain, na Universidade de Oxford, em 1939. Eles encontraram os antigos artigos de Fleming e, diante da iminência da Segunda Guerra Mundial, perceberam o potencial daquela substância contra as infecções que assolavam os campos de batalha. Com uma equipe multidisciplinar, Florey e Chain conseguiram isolar o princípio ativo da penicilina em forma purificada. Testaram-na com sucesso em ratos e logo depois em humanos. Os resultados foram espetaculares. Infecções antes fatais começaram a regredir diante do novo antibiótico. O desafio seguinte era aumentar a produção. A penicilina era gerada em pequenas quantidades pelos fungos cultivados em laboratórios improvisados, um processo lento e caro. Com o apoio do governo dos Estados Unidos, começaram experimentos industriais, até que técnicas de fermentação em tanques grandes foram desenvolvidas. A produção em larga escala tornou-se realidade justamente no auge da Segunda Guerra Mundial. Milhares de soldados feridos foram salvos graças à penicilina. O que antes era um experimento de laboratório tornou-se um recurso essencial no esforço de guerra e um símbolo de esperança para a humanidade. Fleming acompanhou tudo com humildade. Sabia que, sem o trabalho de Florey, Chain e tantos outros, sua descoberta teria ficado para trás. Mas também sabia que, sem seu olhar atento e sua mente aberta ao acaso, nada daquilo teria existido. A penicilina havia vencido a maior de todas as batalhas, a da vida contra a morte. Com o sucesso da penicilina nos campos de batalha e nos hospitais civis, o nome de Alexander Fleming finalmente ganhou projeção mundial. De cientista quase desconhecido, ele passou a ser celebrado como o homem que havia dado à humanidade sua primeira arma eficaz contra infecções bacterianas. Em 1945, Fleming recebeu, junto com Howard Florey e Ernst Boris Chain,
o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. A escolha foi simbólica e justa. Reconhecia o papel de cada um no ciclo da descoberta, desenvolvimento e aplicação da penicilina. Fleming, como sempre, aceitou a homenagem com simplicidade e humildade. Mesmo com a fama, nunca abandonou sua postura reservada. Continuava trabalhando no St. Mary's Hospital, ensinando, pesquisando e mantendo sua rotina discreta. Era comum vê-lo andando pelos corredores como se nada tivesse mudado, o mesmo jaleco branco, o mesmo olhar concentrado. Sua maior preocupação, a partir de então, era alertar sobre o uso indiscriminado da penicilina. Ele previa com clareza surpreendente que o mau uso do antibiótico poderia levar à resistência bacteriana. Em palestras e entrevistas, insistia que esse remédio milagroso deveria ser usado com responsabilidade. O impacto da penicilina foi imensurável. Estima-se que milhões de vidas tenham sido salvas desde sua introdução. A descoberta abriu caminho para uma nova era da medicina, em que outras classes de antibióticos foram desenvolvidas, transformando completamente o tratamento de doenças infecciosas. Fleming tornou-se uma figura admirada em todo o mundo. Recebeu condecorações de reis e presidentes. Foi nomeado cavaleiro pela coroa britânica. Ganhou doutorados honorários e viu seu nome entrar para sempre na história da ciência. Mas, acima de tudo, era lembrado como o cientista que não ignorou um acaso. Morreu em 1955, aos 73 anos, deixando um legado que continua vivo em cada frasco de antibiótico, em cada paciente curado, em cada profissional de saúde que luta contra infecções. Sua vida simples, marcada por trabalho árduo e olhar atento, transformou-se em símbolo de esperança. Hoje, quando falamos de Alexander Fleming, não falamos apenas de um nome em livros de ciência. Falamos de um momento decisivo na história da humanidade. Um instante em que o acaso encontrou a mente certa e mudou para sempre o curso da medicina moderna.